Meus queridos acadêmicos, estudiosos do direito do quinto período da Fadvale, saudações a todos. Estamos aqui hoje para comentar sobre os casos de anulabilidade do casamento. Vamos falar sobre casamento anulável, com disposições nos artigos 1550 a 1564 do Código Civil. Temos como referência Cristiano Chaves de Farias, Maria Berenice Dias e também Flávio Tartucci. E não deixem de consultar e fazer a leitura atenta da nossa apostila, disponibilizada através do portal do aluno no site da Fadvale. Então, sigamos firmes aí, fazendo essas reflexões. Nós estamos tratando do casamento sob a ótica da sua validade. Nós falamos que o casamento ele precisa ser analisado em 3 planos: da existência, da validade e também da eficácia. No tocante à validade, nós vimos que esse casamento, em algumas circunstâncias, ele pode ser nulo ou anulável. Nós vimos os casos de nulidade, as hipóteses do artigo 1521, e em conformidade com 1548 do Código Civil, aquelas situações permitem a decretação de nulidade do casamento. São vícios mais graves. Agora, existem situações, e elas estão previstas no artigo 1550 do Código Civil, em que esse casamento ele pode ser considerado anulável. Então, quando é que esse casamento ele será anulável? Então, sempre que ele violar, quando ele ferir o interesse exatamente de quem o Estado tem o dever de proteger. Então, enquanto as hipóteses de nulidade, elas dizem respeito a situações que envolvem questões de ordem pública, aqui não. Aqui são questões que dizem respeito a interesse particular. Então, aqui os vícios, eles são de natureza privada. É uma diferença importante aí nos casos de anulabilidade. Essa anulabilidade, ela poderá ser suscitada por meio de ação anulatória. Então, não é ação declaratória de nulidade, é ação anulatória e nos prazos legais. Então, quando nós falamos de nulidade, nós comentamos que existe uma situação muito interessante, que é a imprescritibilidade dos casos de nulidade. Então, a qualquer tempo podem ser suscitadas aquelas matérias e o casamento ele pode ser declarado nulo. Aqui não. Os casos de anulabilidade, eles precisam ser questionados nos prazos legais. Em geral, o artigo 1560, ele traz esses prazos decadenciais. E eles variam, gente, de 180 dias a 4 anos. Então, existem algumas situações que, se não forem questionadas em 180 dias, não podem ser questionadas depois. Então, são essas as situações aí que nós teremos, portanto, a possibilidade de um casamento ele ser anulado por um vício desse de caráter privado. E quais são as principais características desse casamento anulável? Então, o primeiro detalhe importante é o seguinte: ele existe, ele gera os seus efeitos até que sobrevenha uma decisão declaratória de invalidade. E nós teremos, então, a sentença. Essa sentença pode ser objeto de algum recurso ao tribunal, e aí nós teremos, portanto, esse efeito concreto da declaração de nulidade somente após o trânsito em julgado. Então, essa é uma característica. O casamento ele não será anulável de pleno direito apenas no plano material. Então, é preciso que nós tenhamos aí todo um processo judicial garantindo ampla defesa, o contraditório, sendo resguardado o devido processo legal até que
seja proferida, portanto, uma sentença e ela venha transitar em julgado, se tornar imutável, indiscutível e ter todos os seus efeitos aí no plano processual e material. Então, esse é o primeiro detalhe importante. Um outro aspecto importante também é sobre a legitimação para o ajuizamento da ação. Então, somente as pessoas juridicamente interessadas, elas podem ajuizar essa ação anulatória. Então, não é qualquer pessoa, como acontece lá com os casos de nulidade absoluta. Apenas as pessoas que a lei expressamente permite, elas poderão. Normalmente o cônjuge, normalmente algum ascendente ou descendente, aí depende também do motivo que você vai usar como fundamento para uma eventual ação com a intenção de se obter a ineficácia desse casamento. Bem, ou melhor, a invalidade desse casamento. Bem, uma outra característica importante essas hipóteses de anulabilidade, elas admitem ratificação ou convalidação. Então, por exemplo, o menor, ele se casou, ele ainda não tinha a idade núbil, né? Quase impossível acontecer, mas vamos considerar o exemplo. Então, ele ainda não tinha 16 anos. Depois que ele completar os 16 anos, ele pode, na presença, acompanhado aí do seu representante legal, ou após completar os 18 anos, ele pode confirmar esse casamento. Então, há essa possibilidade de convalidação do ato de ratificação. Uma outra característica importante é que os casos de anulabilidade estão sempre vinculados a prazos decadenciais, previstos ali no artigo 1560 do Código Civil. E uma outra característica também muito relevante é que o juiz ele não pode conhecer de ofício dos casos de anulabilidade, nem tampouco o Ministério Público poderá suscitá-los. Também é uma outra característica que diferencia essas hipóteses de anulabilidade dos casos de nulidade absoluta do casamento, que aí o juiz pode declarar de ofício, o Ministério Público também pode suscitar. São alguns detalhes importantes aí. Agora vamos lá. Quais são as hipóteses de anulabilidade? Então nós podemos constatá-las, estão previstas aí no artigo 1550 do Código Civil. Então são as seguintes situações. Primeiro, o casamento daquele que ainda não alcançou a idade núbil. Então, é o menor que ainda não completou 16 anos. Essa é a primeira possibilidade. Nós estudamos que o artigo 1520 ele veda o casamento de menor que ainda não completou a idade núbil. Mas e se o casamento acontecer? É claro que essa é uma situação, né, atípica, seria raríssimo, já que no momento da habilitação toda a documentação ela é exigida, inclusive os documentos que comprovam a idade, e se for constatado que esse menor ainda não alcançou a idade núbil, dificilmente ele vai obter a certidão de habilitação nesse procedimento cartorário. Então, é uma situação que dificilmente vai acontecer. Mas se acontecer, o caso não é de nulidade. Importante isso, hein? O caso é de anulabilidade. E o prazo para se arguir, ele é ínfimo. Então, ele é de apenas 180 dias. Está previsto no artigo 1560, parágrafo 1º do Código Civil. E um outro detalhe importantíssimo, gente. Além de o prazo ele ser exíguo, nós temos também uma outra peculiaridade. O Código Civil ele prevê
que se desse casamento tiver resultado gravidez, esse casamento não será anulado. Está expresso aí no artigo 1551 do Código Civil. Então a gente poderia dizer que a gravidez, ela sendo superveniente a esse casamento, essa gravidez seria, né, uma causa superveniente, convalidante desse casamento, né? E aí ele não seria anulado. Agora, se acontecer esse casamento antes da idade núbil, após completar os 16 anos, esse casamento pode ser confirmado também. Então basta que esse casal ele compareça e faça, né, formalize a sua confirmação, a ratificação desse casamento, principalmente demonstrando que era realmente essa a intenção, ou seja, expressando novamente a vontade naquele ato que se efetivou. Então, essa possibilidade está inclusive expressa no artigo 1553 do Código Civil. Então, essa é a primeira possibilidade do menor que ainda não alcançou a idade núbil, aquele casamento com o menor de 16 anos, ou seja, abaixo de 16 anos. A segunda possibilidade de anulação por motivo aí de anulabilidade do casamento seria do menor em idade núbil. Então nós estamos falando aqui de quem tem 16 anos ou 17 anos, mas que ainda não completou, né, a maioridade, sem a autorização dos representantes legais, normalmente aí, né, dos pais. Artigo 1550, inciso 2 do Código Civil, ele traz essa possibilidade aí também. Por quê? O menor de 16 ou 17 anos, ele pode se casar, ele já tem a idade núbil, mas ele depende desse acompanhamento, dessa autorização do representante legal. Por quê? Exatamente porque ele ainda não tem a capacidade plena para exercer os atos da vida civil. Vamos imaginar que o casamento aconteça. O menor, ele tem 16 ou 17 anos, apesar de não ter a capacidade plena, ele consegue se casar mesmo sem a autorização dos pais. E aí, o que vai acontecer? O casamento é anulável. O prazo é de apenas 180 dias, então é um prazo também aí bem exíguo, né? Está previsto no artigo 1555 do Código Civil, então um prazo bem curto para a tentativa aí de anulação. Agora, esse casamento ele não seria anulado, apesar da ausência de autorização, se houver de alguma maneira uma manifestação de consentimento, mesmo que não expressa, mesmo que tácita, mesmo que implícita. Por exemplo, os pais desse adolescente aí de 16 ou 17 anos, eles não consentiram formalmente, expressamente, eles não tiveram lá no cartório, eles não assinaram nenhum termo, nenhum documento manifestando a anuência. Mas eles compareceram à cerimônia do casamento, eles participaram do ato, e naquele momento, apesar de não terem, em momento anterior, manifestado essa anuência, no momento ali da celebração, eles não se pronunciam contrariamente. Ou seja, nesse caso, apesar de não ter a autorização, houve um consentimento, mesmo que não formalizado. Então, nesse caso, o casamento ele não seria anulado. Então, na verdade, o legislador ele se preocupa com a legalidade, com a regularidade, ele
define as hipóteses que permitem esse questionamento judicial do casamento, no sentido aí da sua invalidade, mas ao mesmo tempo há uma preocupação do legislador com a manutenção do casamento, com a valorização da família. Ele dificulta de alguma maneira as hipóteses para a declaração de invalidade desse casamento. Então, essas são as duas primeiras situações previstas no artigo 1550 do Código Civil. Temos outras situações, outras 4 situações. A terceira situação diz respeito ao vício de vontade. O casamento aconteceu, mas, na verdade, você, de alguma maneira, não teve condição de manifestar o seu efetivo, o seu real consentimento de maneira espontânea. Então, há um vício que pode ser um erro essencial quanto à pessoa do cônjuge. Você foi enganado, a pessoa não era quem você realmente pensava, né? Por exemplo, a pessoa ela usa documentos falsos, então depois você descobre, né, essa situação. E tem também uma outra possibilidade, quando esse casamento ocorrer, mas mediante coação. Então você foi coagido, né? Você não manifestou a sua intenção, a sua vontade, a sua consciência, no sentido aí de anuir a esse matrimônio. Então essa é a terceira situação de anulabilidade do casamento. A quarta situação, quando o casamento ele acontece, mas a pessoa ela era incapaz de consentir, de manifestar a vontade, o seu consentimento. No caso aí, entrariam os ébrios habituais, os viciados em tóxicos. Nessa hipótese, também o casamento pode ser questionado. A quinta hipótese, quando o casamento acontecer por procuração, através de mandatário, e essa procuração ela foi revogada antes do casamento, porém o procurador ou os cônjuges não tiveram conhecimento dessa revogação. Então, essa é a quinta situação. O casamento realizado através de mandatário, ou seja, por procuração, e essa procuração ela foi revogada antes do casamento, mas os cônjuges eles não sabiam. Essa é uma outra hipótese. Mas aí tem um detalhe também, que se ocorrer a coabitação, então não haverá também a possibilidade de anulação. E a sexta hipótese, por incompetência absoluta do celebrante. Então hoje nós falamos mais detalhadamente sobre as duas primeiras situações. Na próxima aula a gente continua falando sobre o casamento anulável e também as consequências dessa anulação. Então, bons estudos para vocês, fiquem com Deus, um grande abraço a todos.